Neste momento, o professor doutor Sérgio França Adorno de Abreu, diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, fará a entrega do título outorgado pela Congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo ao professor doutor Ataliba Teixeira de Castilho. Passamos a palavra ao homenageado professor doutor Ataliba Teixeira de Castilho, professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, professor doutor Sérgio França Adorno de Abreu. Excelentíssima senhora professora Marli Quadros Leite, minha querida colega, chefe do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas. Querida Maria Aparecida, que foi tão gentil na sua fala, excelentíssimos senhores membros da congregação da Faculdade de Filosofia, aqui reunidos em sessão extraordinária, estimados colegas e queridos familiares. Quero inicialmente agradecer à Universidade de São Paulo pela concessão do título de professor emérito, uma honraria dada a poucos. Agradeço igualmente as professoras doutoras Maria Célia Lima Hernandes e Maria Aparecida Correia Torres Moraes, que tomaram a iniciativa de apresentar à faculdade a proposta respectiva. Assumo hoje uma dívida de gratidão para com esta universidade e para com meus colegas da área de Filologia e Língua Portuguesa, mas já estou pensando em pagar essa conta, como se verá mais adiante. Ocorreram nesta instituição os passos mais significativos da minha carreira docente, embora tenha lecionado apenas 15 anos dos meus 47 anos, lecionado aqui, apenas 15 dos meus 47 anos de magistério superior. Eu não teria realizado o que a Maria Aparecida tão gentilmente relatou nesta sessão, se não tivesse contado o tempo todo com duas fontes de apoio e de inspiração com as quais compartilho esta homenagem. Minha esposa, Célia Maria, e os colegas e linguistas, ela mesma linguista e colega de pesquisa, e os colegas que participaram e continuam participando dos projetos que coordenei. O momento de aceleração de nossas carreiras coincide com a da criação dos filhos. Quem já passou por isso sabe como é. Pois é, a Célia nunca usou esse argumento para sugerir que eu abrisse mão dos compromissos que surgiam. Pelo contrário, trabalhou comigo em todas as iniciativas que fui tomando, com sua calma e com sua agudez de espírito. Uma pequena parte desta homenagem é minha, mas tudo mais é da Célia. Muito obrigado, querida esposa. Agradeço também às minhas filhas, Cláudia e Célia, e aos nossos netos brasileiros, Renan e Vinícius, por terem comparecido a esta homenagem. Numa situação como essa, habitualmente, o professor agraciado rememora suas atividades na universidade que o distingue, retomando em alguns casos o que já escrevera em seus memoriais de concurso. Peço licença ao presidente dessa sessão, o professor Adorno, e aos colegas presentes para inverter as regras desse jogo e, em vez de falar sobre o passado, falar sobre o futuro. Afinal, em se tratando da USP, é sempre de futuro que se trata. É por pensar no futuro da nossa ciência e de nossa universidade que lhes apresentarei a proposta de criação do Programa Interinstitucional de Pós-Doutoramento em Teoria Linguística. Peço que avaliem criticamente essa proposta e que me deem um retorno para o seu melhoramento. Todo projeto começa por expor um problema, apresentar um ponto de vista para encaminhar sua solução, seguindo-se seu tratamento em diferentes capítulos, vindo finalmente às conclusões e à bibliografia. Isso é um projeto. Não fugirei esse plano, organizando esta fala a partir desses tópicos, mas não se preocupe porque eu não vou ler a bibliografia. Começo então pelo problema desenvolvimento da linguística brasileira. O problema que selecionei para a elaboração nesta proposta deriva do desenvolvimento da linguística brasileira. Para apresentá-lo, farei uma brevíssima história dessa ciência entre nós. Portanto, agora, o que são agora?
3h30, como eu vou historiar a linguística, e eu acho que ali pelas 10h30 da noite já teria terminado essa parte. Nos últimos 40 anos, a Academia Brasileira assistiu à consolidação da linguística no país, graças a iniciativas que se concentraram em pelo menos 2 grandes eixos: a implantação e estruturação da linguística via a fundação de sociedades científicas, criação de programas de pós-graduação e publicação sistemática de revistas especializadas. E segundo, a identificação dos temas de pesquisa relevantes para o conhecimento da realidade linguística brasileira, investigando-os por meio de projetos coletivos, de que resultou a produção de várias obras de referência. Vou desenvolver só esses 2 pontos, muito por alto, porque a Cida já falou praticamente tudo o que era importante destes pontos. Já no distante ano de 1963, o Conselho Federal de Educação reformulou o currículo mínimo de letras, instituindo a linguística como disciplina obrigatória. A Universidade Nacional de Brasília preparou um curso intensivo de emergência para que os então 63 cursos de letras do país pudessem contar com pessoal minimamente qualificado. Agências de fomento concederam bolsas de doutoramento no exterior. Para manter o debate científico, foram criadas sociedades científicas, como aquelas que a Maria Aparecida mencionou aqui em 69, o GEL e a Associação Brasileira de Linguística, as 2 associações fundadas aqui. Estava havendo o 2º Congresso Internacional da Associação de Filologia e Linguística da América Latina, presidida então pelo professor Matoso Câmara Júnior. Então, naquela ocasião, essas 2 associações foram fundadas aqui na Universidade de São Paulo. Essas iniciativas mostraram que elas atendiam a uma necessidade real, donde sua boa repercussão no país, surgindo novas sociedades científicas regionais, o GEL no Grupo de Estudos Linguísticos do Norte, o Centro de Estudos Linguísticos Literários do Paraná, o Grupo de Estudos Linguísticos do Nordeste, o Centro de Estudos Linguísticos do Sul, a Associação de Estudos Linguísticos do Rio de Janeiro, entre outras. Na década seguinte à da instalação formal da linguística em nossas universidades, várias dentre elas implantaram seus cursos de pós-graduação para a formação do pessoal necessário. Lembre-se que muitas delas jamais tinham formado doutores antes disso. Esse não foi o caso da área de letras desta universidade, que orientava e titulava doutores pelo que se chama hoje o sistema antigo, vale dizer pelo sistema europeu, substituído pelo sistema atual de cunho americano. A nova pós-graduação teve início na USP em 1971, no então Departamento de Linguística e Letras Orientais, por iniciativa de meu orientador de doutorado, o professor Dr. Teodoro Henrique Maurer Júnior. Em 1972, foi a vez da área de Filologia e Língua Portuguesa, do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, graças ao espírito visionário do professor Dr. Segismundo Espina. Como a área não dispunha de massa crítica suficiente para manter o curso, ele convidava professores da Unesp que atendiam com prazer ao seu chamamento. Conto-me entre eles, juntamente com meus colegas de Marília, Assis e Araraquara, levantávamos de madrugada para viajar de ônibus a São Paulo, retornando no mesmo dia após as aulas, chegando às nossas casas na madrugada do dia seguinte. Se vocês estão pensando que ficamos ricos com isso, estão enganados, pois o programa podia apenas pagar a passagem de ônibus. Então a gente almoçava lá na antiga rodoviária uma comida espantosa. Não havia esses restaurantes que é aqui agora. Mas valeu a pena, pois a terra era boa e o programa frutificou, como se pode ver por suas realizações atuais. Com a expansão desses cursos no país, foi fundada em 1984 a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Letras e Linguística, voltada para o aprimoramento da pesquisa pós-graduada. Como se vê, depois de 1963, cada década trouxe uma novidade, provocada pela inquieta comunidade dos linguistas brasileiros. Dezenas de revistas especializadas passaram a ser editadas. A Maria Aparecida mencionou aqui a Alfa, que é hoje a revista de linguística da Unesp, que eu dirigi até o número 17, sempre ajudado pela Célia, porque a gente que pedia os artigos, fazia a anotação para a composição em chumbo dos tipos que iam ser usados, depois fazia muitas revisões, porque sempre que se corrigia uma linha, se errava na outra, não tinha fim. Depois a gente fazia a distribuição desse material, embrulhando os pacotes, indo para o correio e vigiando pelo intercâmbio. Cada vez que alguém dizia que mandava uma revista a troco da Alfa e não mandava, a gente cortava imediatamente o inadimplente.
Ainda no quadro da implantação e expansão... Sim, isso foi em 62, a revista Alfa. Aqui na USP, foi criada em 1982, aqui na Faculdade de Filosofia, uma revista mista, Língua e Literatura, que edita os textos preparados para seus departamentos de letras. Posteriormente, em 1997, por iniciativa da professora doutora Ieda Maria Alves, foi criada uma revista especializada, Linguística e Filologia Portuguesa, no âmbito do programa homônimo da Faculdade de Filosofia desta universidade. Ainda no quadro da implantação e expansão da linguística no Brasil, muitos seminários e congressos de linguística passaram a realizar-se com sistematicidade. Os jovens que hoje apresentam pela primeira vez suas comunicações em associações como GEL, Abralim e outras, de certo não sabem que até os anos 70, eventos desse tipo só ocorriam com regularidade na Europa e nos Estados Unidos. Foi estabelecida uma política de aquisição e difusão da bibliografia especializada pelos nossos programas. Resultaram desse quadro complexo diversas investigações sobre temática de relevância para o conhecimento da realidade linguística brasileira. Isso me leva aos próximos itens, que eu acho que vou saltar, porque aqui eu menciono o que aconteceu com os projetos coletivos, de que surgiram obras de referência aqui no país, o projeto da Norma Culta, o Censo Linguístico do Rio de Janeiro, de aquisição da linguagem, lá da Unicamp, o projeto de gramática do português falado, de que a minha colega já falou, o dicionário de gramatical de verbos e o dicionário de usos do português do Brasil, coordenados pelo professor Francisco da Silva Borba, doutorado por esta universidade, livre docência por esta universidade, atualmente professor em Araraquara. Já nos anos 90 surgiram outros programas importantes, como o Programa de História do Português na Bahia, em 91, o Projeto Variação Linguística do Sul do Brasil, FARSUL, desde 92, o Projeto do Atlas Linguístico Brasileiro, o Projeto para a História do Português Brasileiro. Eu, na continuação, ia pedir licença para me concentrar nos trabalhos criados por estes projetos. Mas eu vou saltar isso, porque a Cida já falou bastante sobre esse assunto. Só queria lembrar que a gramática do português culto falado no Brasil, essa gramática publicou, até hoje eu tive a pachorra de contar as páginas, 6.178 páginas de ciência do mais alto nível. Está aqui a professora Melicato, que dirigiu um grupo de trabalho importante ali naquele projeto. E depois veio então este projeto de História do Português Brasileiro, que hoje é o mais extenso projeto diacrônico do país. Temos aqui só a equipe paulista, como ela lembrou, conta com 70 pesquisadores e coordenada hoje por Clélia Jubran, que está aqui, e professor Manuel Morivaldo Santiago Almeida. Eu sempre tenho orgulho de lembrar que o primeiro seminário deste enorme projeto foi realizado aqui na USP, como já foi aqui lembrado. Este projeto já publicou 10 volumes das atas dos seus encontros, publicou muitos volumes do que as equipes regionais estão fazendo. Eu passei para vocês um roteiro onde vem essa literatura, eu não vou ler isso evidentemente, mas vocês podem ver por aí que não é pouca coisa, você está trabalhando muito aqui no país. Bom, quer dizer então que já podemos escolher uma rede e ficar balançando ali até que a magra nos apareça? Mas não mesmo. Pois está não que ela não vai aparecer, porque ela vai aparecer, mas está na hora de promover uma ampla reflexão teórica com base nas realizações aqui relatadas. E esse é o projeto que eu estou apresentando à Universidade de São Paulo. Para configurá-lo, preciso de um ponto de vista. Faz parte de todo projeto ter um ponto de vista, uma teoria. Estou firmemente convencido de que vários riscos ameaçam na atualidade o desenvolvimento harmonioso da linguística no Brasil, comprometendo seu futuro. Escolho só 2 deles. O primeiro risco é o abandono progressivo das áreas da linguística em que houve um desenvolvimento científico maior. Refiro-me à fonologia, à morfologia, à sintaxe e à semântica, em favor das áreas de contato com outras disciplinas, tais como a linguística histórica, ela mesma, a sociolinguística, a psicolinguística, a geolinguística e a análise do discurso, entre outras. É bem verdade que a ciência moderna procura desencapsular-se de seus velhos moldes positivistas, buscando interagir com outros domínios do conhecimento. Essa é uma orientação a que precisamos ficar atentos. Mas a coisa poderá não dar certo se deixarmos de lado as disciplinas em que a linguagem humana foi retratada mais de perto e com maior rigor.
O abandono dessas áreas, que requerem um trabalho árduo para serem dominadas, tem nos levado a uma representação pobre do que a linguística brasileira. Do que a pesquisa linguística, com a diminuição dessas disciplinas em nossos cursos e concentração em uma ou duas delas apenas, de que resulta uma especialização precoce dos futuros linguistas. Num recente balanço, constatou-se que 80% dos nossos programas, balanço feito pela Ampol, pela CAPES, 80% dos nossos programas de pós-graduação apresentam a seus alunos uma visão modesta do que é o labor linguístico, concentrando-se no debate do que é o discurso. Esse é, sem dúvida, um importante sistema da linguagem, mas há outros que têm progressivamente ficado na sombra: o léxico, a gramática, a semântica, incluindo-se na gramática a fonologia, a morfologia, a sintaxe. Se persistirmos nessa prática, apresentaremos a nossos alunos uma visão distorcida do que é a linguística, considerada na amplitude desse termo. O segundo risco é a manutenção de velhos hábitos de pesquisa próprios dos anos 70, que não correspondem mais ao dinamismo a que chegou a linguística brasileira. Esses hábitos decorrem do modo como se implantou a linguística entre nós. Houve de início certa improvisação que enchia de preocupação nossos mestres, afeitos ao duro trabalho da reconstrução linguística. Era de esperar-se que essa improvisação cedesse lugar a um planejamento mais seguro, que não veio. Exemplo de improvisação é o que eu tenho chamado de movimento agarre o seu francês, ou então agarre o seu americano. A coisa funciona assim: escolhe-se um linguista estrangeiro, de preferência mal conhecido no Brasil. Seus textos são traduzidos e publicados. O brasileiro, bem-sucedido nessa caçada, assume-se como uma espécie de despachante tropical do especialista estrangeiro. Caso esse especialista venha ao Brasil, ou mesmo publique algum trabalho com seu descobridor nativo, bom, então é a glória. E aí, pronto, basta passar na secretaria e pegar a carteirinha de linguista brasileiro. Quero dizer que fiquei velho, mas não fiquei xenófobo. Começa que o nosso patrão, o senhor Universitas, é uma criatura desterritorializada, e as ciências que ele nos manda servir tampouco têm uma pátria. Tudo isso é verdade. Mas naqueles primeiros tempos ainda não dispunhamos de suficiente empiria sobre a qual fundamentar as generalizações de que são feitas as teorias, que é o fundamento das ciências. Na falta de opções, o negócio era importar um colega estrangeiro com teoria e tudo. O problema é que em nossos seminários e congressos atuais continua-se a testemunhar essa mesma estratégia, e isso que me enche de preocupação. O aluno e o professor enunciam o nome de seu guia e examinam seus materiais à luz que emana desse guia. É sempre assim, é sempre aquela cantilena: estou seguindo a teoria de fulano. Isso evidencia imaturidade e baixa autoestima, que nos mantém presos às elaborações teóricas gestadas em centros do exterior. Parece-me que em pleno século XXI, passados 50 anos da chegada da linguística do Brasil e do meu casamento com a Célia, não é mais possível continuar assim. A produção linguística brasileira é extensa, e os novos linguistas já podem encetar um diálogo frutífero com a produção disponível, entendendo sempre que não se faz ciência sem confronto de opiniões, sem controvérsias. Isso não acontecerá se continuarmos a ignorar os escritos de nossos colegas. Outra mania de brasileiro: brasileiro não lê brasileiro, muito menos cita, porque acha que não dá prestígio. Se deixarmos de lado a necessidade de avaliá-los criticamente, o panorama atual, infelizmente, é o de um eterno recomeço. O que vemos são velhos e jovens sempre de acordo entre si numa pasmaceira de cemitério. Estamos transformando a linguística numa religião. Será necessário tomar uma iniciativa que nos mostre a conveniência de desenvolver modelos teóricos, dialogando no mesmo nível com o que vem de fora. Apenas a USP está aparelhada para desenvolver esta iniciativa, normalmente agora, quando a reitoria e diversas unidades acadêmicas desenvolvem programas para aprofundar e sistematizar a sua internacionalização, via trocas de pessoas e não envio só de pessoas para fora. É muito diferente, né? Você traz os de lá, mas também vão os daqui para lá. Este que é o ponto, né? Refiro-me de novo à urgente criação do Programa Interinstitucional de Pós-Doutoramento em Teoria da Linguagem.
Um ponto de vista iluminará a tarefa de criação desse programa: a necessidade urgente de introduzirmos e sistematizarmos o debate epistemológico em nossas práticas do dia a dia. Por que os teóricos pensam como pensam? Quais são as alternativas? Para que rumos nosso conhecimento acumulado está apontando? Comecemos por constatar que pelo menos duas epistemologias caracterizam a linguística contemporânea: a ciência clássica e a ciência dos domínios complexos. Como eu já escrevi sobre isso e pedi a crítica dos meus colegas e dos meus alunos, eu vou saltar a caracterização dessas duas epistemologias que estão por trás de todas as teorias linguísticas que nós conhecemos. Para atuar nessa perspectiva, precisaremos dispor de uma instância acadêmica, essa perspectiva de cultivo, de estudo de epistemologia científica, de história da ciência. Para atuar nessa perspectiva, precisaremos dispor de uma instância acadêmica que fosse além dos nossos programas de pós-graduação já suficientemente sobrecarregados. Imagino que a criação do programa interinstitucional de pós-doutoramento em teoria da linguagem poderia dar uma resposta a isso, alinhando a linguística brasileira aos centros de criação da reflexão teórica. Passo a apresentar a proposta deste programa e com muito prazer digo a vocês, este é o último item desta fala. Ou seja, aquelas palavras doces, conclusões. Deixei claro que a USP desempenhou um papel crucial no desenvolvimento da linguística brasileira, ora respaldando, que é verdade, foi assim, respaldando iniciativas de professores da antiga CESESP, atual Unesp, egressos de seus cursos, ora tomando ela mesma as medidas necessárias à implantação e à expansão dessa ciência em nosso país. Esta universidade precisa dar o próximo passo, objetivando desenvolver reflexões teóricas de um modo sistemático, refletindo sobre os achados da linguística brasileira dos últimos 40 anos. Acredito que esse programa funcionaria assim. Uma comissão científica composta por pesquisadores sêniores, afiliados a mais de uma universidade, dariam ao programa uma conformação mais precisa do que essa que eu estou apresentando aqui. Segundo, programas de doutorado selecionariam os melhores concluintes de seus cursos, candidatando-os a este novo programa. Eles seriam sujeitos a uma prova de seleção, na qual teriam de demonstrar pendor para a reflexão teórica, um excelente domínio da bibliografia publicada no Brasil e proficiência em inglês falado e escrito, que se consolidou como a língua da ciência em nossos tempos. É o novo latim, como todo mundo sabe. Terceiro, os alunos assim aprovados farão jus a uma bolsa de estudos diferenciada, que incluirá recursos para a aquisição da bibliografia, plano de saúde, desço até esses detalhes, passagens aéreas para deslocamentos no país ou fora dele e verba de instalação quando for o caso. Na eventualidade de a universidade ou agências de fomento não poderem garantir essas bolsas, o programa simplesmente não deverá ser instalado. Quarto, num primeiro momento, os alunos do programa cursarão obrigatoriamente as seguintes disciplinas a serem ministradas por especialistas afiliados a universidades brasileiras ou estrangeiras: epistemologia, história das ideias linguísticas, teoria fonológica, teoria gramatical, teoria semântica. A avaliação de cada uma dessas disciplinas será a propositura de um projeto de desenvolvimento teórico nessa disciplina que o aluno estudou. Quinto, terminadas as disciplinas, os pós-doutorandos darão início à execução de seu projeto. Durante esse período, eles participarão de seminários anuais em que apresentarão obrigatoriamente os resultados do seu trabalho. Sexto, o programa será finalizado com a apresentação de ensaio de cunho teórico, obtendo sua aprovação em banca designada pela comissão científica. Alunos que não consigam atender aos requisitos acima deverão ser excluídos do programa. Em compensação, os que forem aprovados conduzirão a linguística brasileira a um novo patamar, neutralizando-se a atual repetição de temas e a subserviência continuada às reflexões que vêm do exterior. No quadro atual, a linguística brasileira corre o risco de desaparecer, tragada pela voragem das novas exigências científicas. Mas se o programa der certo, ela se emparelhará aos centros científicos produtores de boa ciência. Incorporaremos nas práticas desse programa uma necessária convivência dos contrários, que foi o que todos nós aprendemos com esses projetos coletivos. Conviver com o contrário. A diversidade é fecunda, a similitude é estéril. Não é possível, portanto, que nós tenhamos um ambiente científico favorável, interessante, se nós pensamos igual,
se nós contratamos colegas que pensam como nós. Isso é o fim da academia, isso é o fim da ciência. Estou convencido de que nossa linguística precisa disso tudo para não cair na irrelevância. Estou convencido que a USP é o lugar para essa nova virada. Depois de debatida pelos colegas desta e de outras universidades, pretendo submeter esta proposta à reitoria da Universidade de São Paulo. Muito obrigado. Passamos a palavra ao professor doutor Sérgio França Adorno de Abreu, diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, para encerramento desta solenidade. Agradecimentos. Quero agradecer ao professor doutor Atalino Teixeira de Castilho, nosso mais jovem professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, pela sua trajetória, pela sua densa reflexão, pelo seu entusiasmo pela continuidade dos estudos no campo da linguística e pela sua perspectiva de futuro. Quer dizer, hoje, na Universidade de São Paulo, estamos procurando retomar uma tradição, a tradição de pensar 50 anos à frente. O que o senhor nos traz aqui nesta solenidade é a possibilidade de realizar esse ideal. Muito obrigado, professor. Gostaria também de agradecer as palavras de saudação tão densas e tão intelectualmente sólidas, né, proferidas pela professora doutora Maria Aparecida Correia Ribeiro Torres de Moraes, a quem agradeço por este momento. Essas solenidades são uma daquelas poucos momentos onde se pode, de alguma maneira, ter uma clareza da riqueza da reflexão proporcionada por esta faculdade, né, ao longo de sua história. O ano que vem completaremos 80 anos de existência e eu tenho certeza que esses 80 anos não foram em vão. Quero agradecer também a presença da professora doutora Marli Quadros Leite, chefe do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, que também tem desempenhado um papel muito importante na formação dos nossos alunos, dos nossos graduados dos vários cursos, e tenho certeza que ela vai imprimir a chefia do departamento o mesmo entusiasmo e o mesmo dedicação com que ela que veio realizando e certamente realizará agora junto à chefia do departamento. Agradeço também a nossa assistente acadêmica, a senhora Rosângela Duarte Vicente, que com tanta profissionalismo tem conduzido a preparação dessas sessões com muita competência e com muito êxito. E também a nossa recém-descoberta mestre de cerimônia, Vivian Pamela Viviane de Castro, que já vai se constituindo uma tradição nesta faculdade. Agradeço também a presença dos membros da congregação, os professores, alunos e familiares, por ter compartilhado conosco este momento, que é um momento de muita alegria. Declaro então encerrada esta sessão e esta homenagem.